Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu vou continuar com o mesmo assunto da última live, o impossível. Hoje é a segunda parte. Na última live eu citei aquele versículo de Lucas 1,37 que o anjo Gabriel falou com a Maria, mãe de Jesus, que a prima dela, Isabel, estava grávida mesmo sendo velha, porque para Deus nada é impossível. Também falei do que Paulo disse em 2 Coríntios 5,7, nós vivemos por fé e não por vista. Isso para lembrar vocês do que eu já disse aqui algumas vezes, que não podemos deixar as sensações terrenas interferirem na nossa natureza espiritual. Como aquela frase atribuída ao C.S. Lewis, você não tem um espírito, você é um espírito, você tem um corpo. E esse corpo terreno está sempre transmitindo as sensações desse mundo físico para nós e nos fazendo pensar mais no mundo físico do que no mundo de onde nós viemos, o mundo do espírito, que é para onde nós vamos voltar um dia. E quando chegarmos lá, nós vamos descobrir que a realidade que nós vivemos hoje é apenas uma sombra passageira da verdadeira realidade eterna. Na realidade eterna é onde nós vamos ficar cara a cara com o nosso Criador, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Aquele que deu vida a todas as criaturas e criou todas as coisas. Como diz em João 1,3, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Hoje nós não temos nem noção da grandeza de Deus e da complexidade da sua criação. O homem se acha o maioral por ter conseguido dominar a criação, vencer a natureza, prevalecer no mundo. Mas isso tudo aconteceu porque Deus deu a ele essa autoridade. Quando criou o homem, Deus deu a ele a terra e tudo que havia nela. Tudo estava debaixo da autoridade do homem e o homem só perdeu essa autoridade quando se submeteu ao inimigo de Deus e o obedeceu, ao invés de obedecer a Deus. Isso foi lá atrás, no Jardim do Éden, eu já contei essa história aqui. Depois Jesus veio como homem, morreu amaldiçoado, foi direto para o inferno para tomar de volta a autoridade do homem sobre a terra. Também contei essa história em detalhes naquele vídeo muito legal chamado A Irritante Exclusividade do Cristianismo. Quem não assistiu deveria. De vez em quando é bom assistir alguns dos vídeos antigos mais básicos. Eu mesmo assisto e fico assim, nossa, olha só o que Deus me contou naquela época. Porque quando nós entendemos que Jesus resgatou o poder sobre a criação, que era de direito do homem, então nós temos mais confiança e mais fé de que esse poder foi restaurado a nós através de Jesus, claro. Porque é muito importante lembrarmos que sem Jesus nós não temos poder nenhum. Como eu falei na última live, citando João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Mas essa afirmação também nos leva à conclusão de que, se sem ele nós não podemos fazer nada, então com ele nós podemos fazer tudo. O problema é que, além da oposição do inimigo de Deus, que não quer que nós tenhamos consciência desse poder de Deus em nós, ainda tem aquela questão da interferência do mundo físico, as sensações da realidade do mundo do impossível, que também interfere muito, e a nossa própria mente, a nossa baixa autoestima nos diz que nós não somos dignos de tal poder. Afinal de contas, nós não somos como os grandes homens e mulheres da Bíblia. Mas isso também foi algo que veio lá daquele velho ensinamento de idolatrar os santos do passado, como se eles fossem impecáveis, pessoas perfeitas, com corações e espíritos totalmente corretos. Mas a realidade é outra. Todos os grandes homens e mulheres de Deus do Antigo e do Novo Testamento eram pessoas normais como nós. Alguns eram tão indignos, vamos dizer assim, que nem o nome deles foi registrado na Bíblia, como foi o caso da viúva que morava em Sarepta. Essa história está lá em 1 de Reis 17,
quando o profeta Elias ordenou que não chovesse mais sobre a terra por causa da maldade do rei Acabe e o povo todo que estava seguindo os profetas de Baal, aí Deus mandou o Elias se esconder no ribeiro de Querite, que ficava perto do Rio Jordão. Elias ficou lá morando um tempo, bebendo a água do rio. Deus mandava os corvos trazerem pão e carne de manhã e no final do dia. Nem vou entrar no mérito se isso era alguma coisa possível ou não de acontecer, porque é óbvio. Eu vou morar aqui na beira do rio, esperar os pássaros trazerem meu Big Mac toda manhã e no fim de tarde. Mas foi isso que aconteceu. Só que essa não é a história que eu quero contar, porque mais tarde o rio secou, aí Deus falou para Elias ir até a cidade de Sarepta, que ficava em Sidom, porque ele tinha escolhido uma mulher viúva para sustentar o profeta. Está em 1 de Reis 17:9. Só que quando Elias chegou lá e viu a mulher, ele pediu para ela um pouco de água. Quando ela foi buscar, ele falou assim: traz também para mim um pão, por favor. Mas aí a mulher, que nós nem sabemos o nome, falou assim: juro por Deus que eu não tenho mais pão, só tenho um pouquinho de farinha numa tigela e um pouco de azeite num jarro, e eu estou aqui catando uns pedaços de lenha para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e depois vamos morrer de fome. Essa era a situação da mulher, que ninguém nem sabe quem era. Ela estava prestes a morrer de fome com seu filho, viúva, sem marido, sem comida. Aí vem um profeta e pede para ela fazer um pão para ele com o último resto de farinha que ela tinha. Qual é a resposta? Vai dar não, impossível. O que eu tenho não dá nem para mim, nem para meu filho, quanto mais para você. Mas aí o profeta Elias respondeu: não se preocupe, vá preparar a sua comida, faz primeiro um pãozinho para mim e depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor disse: a farinha da sua tigela não vai acabar, nem o azeite do seu jarro, até o dia que o Senhor fizer chover de novo. Quais são as chances disso acontecer? Vamos lá, você está lá na sua casa, olha para aquela lata de farinha de trigo, vê só um pouquinho no fundo, dá uma olhada na garrafinha do azeite de oliva, está no final. Aí você pensa: eu vou usar isso aqui para fazer um pão para aquele profeta e depois vou voltar aqui, vai ter mais? E esse é que é o desafio, o duelo da realidade do mundo físico contra o mundo espiritual. Aquilo que nós vemos com os nossos olhos e aquilo que Deus falou que vai acontecer. Qual pesa mais em nós? O que te move mais? Para qual lado você tende? Você faz o pão para o profeta ou come o resto com seu filho? O que a viúva fez? Foi lá, fez como Elias tinha dito. E aí o que aconteceu? Eles tiveram comida para muitos e muitos dias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Mas isso é impossível. Sim, mas se tornou possível porque Deus falou que ia ser possível. Não só porque Deus falou, mas porque a mulher desconhecida resolveu acreditar no que Deus falou. Porque se ela tivesse duvidado, não ia ver o impossível acontecer. Uma coisa que os filhos de Deus têm que entender é que o impossível é uma farsa, criada pelo pai da mentira. Porque ele quer aprisionar você no impossível. Porque afinal de contas não dá para fazer, não tem jeito, é impossível, isso não acontece. Como disse o meu amigo ateu quando eu contei para ele um milagre enorme que Deus tinha feito na minha vida, ele respondeu: isso acontece com você só porque você acredita. Na hora eu achei engraçado, pensei: não, isso pode acontecer com qualquer um, porque eu não me sentia especial naquele momento, nunca me senti digno. Mas ele falou uma verdade espiritual, sem querer. Eu acredito, por isso acontece. Se eu duvidar, não acontece. Mas a questão é acreditar e não merecer. Porque o mérito é outra armadilha do inimigo da sua alma para te privar das coisas maravilhosas que Deus tem e que Deus pode fazer na sua vida. O inimigo diz: você não merece, por isso Deus nunca vai fazer isso por você. Mas eu aprendi lá atrás, na minha vida, que Deus fez e faz por amor, não por troca. Quem tem um filho sabe o que isso significa. Você é um pai ou uma mãe de verdade, você ama o seu filho, não porque ele merece, não porque ele fez alguma coisa boa para você. Você ama porque ele é seu filho, pronto.
E você cuida dele também por isso. Não porque ele fez por merecer, porque inclusive algumas vezes eles fazem muito por não merecer, mas nós, pais, mesmo assim, como pais de verdade, não permitimos que isso altere o nosso amor pelos nossos filhos. E Deus também é assim. Como Jesus disse em Mateus 7:11, se vocês mesmos, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E Ele vai te dar porque Ele te ama. Ah, mas tudo tem um limite. O amor de Deus tem um limite? Jeremias 31:3 diz, com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Eu já citei aqui em vários vídeos aquela referência de Romanos 8:38. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então acreditar no impossível é um insulto à sua inteligência. É uma ameaça ao seu conhecimento da realidade de Deus. Porque o impossível se opõe à verdade dele, à existência de Deus. Deus existe, Ele é real. Para Ele nada é impossível. E essa é que é a verdade. O impossível é a maldição da humanidade. E ele escraviza o mundo das pessoas que o endossam. Para eles não existe saída, não existe solução, não existe milagre, vida, luz, liberdade. Apenas coisas que não podem ser feitas. Algumas são permitidas, mas outras não. Outras são impossíveis. Vamos ver mais uma história de impossível. Essa é muito bacana. O sujeito estava lá lutando uma batalha, lá o tal do Josué. Quando ele estava entrando pela terra prometida, conquistando os reinos que haviam nela, num determinado momento, o rei de Jerusalém, que nessa época Jerusalém não pertencia a Israel, era de um tal de Adoni-Zedeque. Esse sujeito ouviu falar que Josué estava entrando e conquistando todos os reinos, então decidiu fazer uma aliança com o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Juntou todos eles, saíram na batalha contra o exército de Israel. Até aí tudo bem, porque Deus estava lutando por Israel, ia ser moleza. Mas era muita gente, 5 reis com seus exércitos. Foi uma batalha longa, demorada. E num determinado momento o sol começou a se pôr. Josué viu que ia ficar de noite. A batalha não tinha acabado. O que ele fez então? Pediu uma pausa? Não. O cara fez o impossível. Numa situação dessa, o cidadão normal do mundo físico iria reunir os seus conselheiros de guerra, buscar táticas de luta noturna, ou bater em retirada, se reagrupar e voltar no outro dia, ou buscar várias outras opções viáveis e aceitáveis. Mas o Josué não. Ele era o cara que não acreditava no impossível. Ele estava lá no calor da batalha, no meio da carnificina, espadada para todo lado, gente caindo, o povo gritando, todo o exército no maior empenho para vencer os 5 reis. Aí ele pensou na única solução viável, na única coisa que ele podia fazer ali para ganhar tempo. Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou assim: sol, para em Gibeon, lua, para no vale de Ajalon. E o sol parou e a lua também, até a guerra acabar. Demorou quase um dia inteiro. Qual foi a solução do Josué? Fácil, vamos parar o sistema solar todo, porque eu tenho que terminar essa batalha. Ah, mas isso é impossível, parar o sistema solar não dá não. Tem certeza que não dá? Eu vou fazer uma pausa nessa história para contar uma outra história mais recente relacionada com ela. Um sujeito que era consultor da NASA na década de 80, lá em Maryland, Greenbelt. Eles estavam lá se dedicando a uma pesquisa exaustiva com os computadores mais modernos da época, aquelas coisas enormes, para estabelecer a posição exata do Sol, da Lua, dos planetas do Sistema Solar para o próximo milênio. E esse sujeito, o tal de Harold Hill, presidente da companhia de engenharia Curtiss,
de Baltimore, que ele era consultor da NASA na época. Ele conta que eles precisavam de todos os dados para o lançamento dos satélites e missões de exploração dos novos corpos terrestres, para os satélites não entrar em rota de colisão com nenhum deles. E também para a construção futura de foguetes não tripulados, com autonomia para viajar pelo espaço décadas. Então eles podiam traçar a trajetória, para depois receber análise de dados enviados. Mas quando eles jogaram os dados no computador, eles descobriram que faltava um dia no calendário universal. Os engenheiros da NASA colocaram os dados para determinar a posição exata dos astros, tanto no passado quanto no futuro, mas ficaram num impasse, porque num determinado momento lá de cálculo, o computador parava o programa e mostrava um aviso de que os dados estavam informados errados. A base de cálculo estava errada, estava faltando um dia. Aí chamaram os engenheiros da IBM para verificar algum defeito, e eles ficaram lá fazendo um exame naquele computador enorme até descobrir que estava tudo em ordem, que não tinha nada errado. E ninguém descobriu por quê. Aí um funcionário cristão que fazia parte da equipe lembrou da passagem lá do Josué. Aí ele contou o episódio para os colegas de equipe, ninguém acreditou, porque estava acostumado com fatos concretos. Pediram para ele uma prova, ele foi lá, catou a Bíblia, mostrou lá a passagem em Josué 10:12. E depois da explicação, eles ficaram meio duvidosos, mas resolveram colocar os dados de acordo com a época para ver se batia. E o computador apontou mais 23 horas e 20 minutos, porque eles ficaram no impasse, faltavam 40 minutos ainda. E o programa ficou encalhado e não conseguia continuar fazendo os cálculos para frente. Aí esse mesmo funcionário lembrou de outro episódio interessante. Só que eu vou ter que parar esse caso aqui agora, porque eu tenho que contar uma outra história lá da Bíblia, depois eu volto para concluir. Sabe uma outra coisa que é muito impossível também? É mudar o dia da sua morte. Isso aí é batata. Não tem jeito de mudar o dia da sua morte. Todo mundo sabe que na hora que o número for chamado lá na fila, você tem que ir. Não tem jeito. Será? 2 de Reis 20 conta a história do rei Ezequias. Foi um rei muito bacana, amava o Senhor, tentava fazer sempre o que era certo, fiel, reinou Judá por 29 anos. Só que num determinado momento da vida dele, Deus mandou o profeta Isaías dar um recado para o rei. Isaías chegou lá e falou, olha, o Senhor disse, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. Ou seja, sua hora chegou, acabou o seu tempo. Mas aí o que o Ezequias fez? Quando o profeta Isaías saiu, na mesma hora Ezequias virou o rosto para a parede e derramou o coração para o Senhor numa oração. Ele falou assim, Senhor, lembra que eu andei perante o Senhor com fidelidade, integridade de coração, sempre fiz o que era certo aos teus olhos. E aí o Ezequias chorou muito. Sabe o que aconteceu? Antes do Isaías sair do palácio, ele estava lá no jardim indo embora, o Senhor falou com ele, volta lá e fala para o Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos de vida para ele. Ué, mas peraí, é só isso? Pediu e pronto, acabou, recebeu? Foi isso que Jesus falou em Mateus 7:7, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e será aberto a vocês. O Ezequias, quando ouviu a notícia, perguntou para o Isaías, qual é o sinal de que vai acontecer como o Senhor falou? E o Isaías falou, bom, você pode querer que a sombra do relógio de sol de Acás ande 10 graus para frente ou para trás, você escolhe. Aí o rei falou, para frente é fácil, ela sempre anda, eu quero que ela volte 10 graus. E aí Deus fez a sombra do relógio voltar 10 graus para confirmar a promessa dele ao rei Ezequias, que viveu mais 15 anos. O quê? Peraí, primeiro Deus para o sistema solar, agora ele dá ré, fez o sistema solar inteiro travar e voltar para trás? Como assim? Pois é, impossível, né? Mas foi. Aliás, tanto foi que, voltando lá na história da NASA, o tal do funcionário cristão lembrou da passagem do Ezequias. Chamou a equipe, mostrou lá, e todo mundo ficou meio assim, pensando que isso, o que está acontecendo.
E eles ficaram mais espantados de descobrir que 40 graus no relógio de sol é 40 minutos, que era o que estava faltando. E entraram com os dados lá, todo mundo meio coçando a cabeça, duvidando, e o computador concluiu os cálculos, que são os cálculos que funcionam até hoje. Essa história foi publicada de acordo com o depoimento tal do Harold Hill, que era o presidente da companhia Curtiss, que era o consultor da NASA na época. É claro que para o mundo físico tudo isso parece uma enorme história da carochinha, uma falsificação da verdade para apoiar a nossa fé num Deus invisível. Mas a realidade é o contrário. O impossível é que é a falsificação, a mentira, o engano. E você só vai conseguir comprovar isso colocando Deus à prova. Cada dia, cada situação, cada momento da sua vida. Primeiro nas pequenas coisas, depois nas médias, até chegar nas grandes. E aí você vai ver que em todas ele não vai falhar. Porque ele é o Deus do impossível. Para Deus tudo é possível. Ele só precisa que você dê uma chance a ele. Coloque a sua fé nele e não nas situações ao seu redor. Experimente. E aí depois você me conta, porque eu adoro ouvir as histórias dos impossíveis acontecendo. Depois eu vou contar umas histórias minhas para vocês também. Eu ainda quero continuar com a terceira parte do impossível. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.